Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em mais um módulo do nosso curso de formação política básica. É um curso organizado pela corrente Fortalecer o PSOL, uma corrente interna do Partido Socialismo e Liberdade, também pelo mandado do professor Robério Paulino. O professor é vereador na cidade de Natal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo pelo YouTube a gravação. E nós já pedimos, né? Não se esqueçam de inscrever no canal do Robério Paulino, excepcionalmente também aqui está sendo transmitido pelo PSOL nas redes, no YouTube. Então, não se esqueçam de inscrever, compartilhar, passar para os colegas esse debate que é muito importante. Hoje, nós vamos falar sobre a questão palestina. Nós temos um convidado muito especial, que é o Milton Temer. Milton, que é jornalista, foi deputado constituinte, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, também pelo Rio foi deputado federal e fundador do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. E nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro, vai ter uma abertura aqui, uma saudação da Berna Menezes, a Berna que é da direção nacional do PSOL e também da direção nacional da corrente Fortalecer o PSOL. Após a saudação da Berna, nós vamos passar o professor Robério Paulino, que o Robério é vereador aqui em Natal, da corrente também Fortalecer o PSOL, organizador dessa formação. E após, para o Milton Temer, que vai fazer a explanação dele nesse curso, e daí sim, após a explanação, nós vamos passar para vocês fazerem perguntas, fazerem suas considerações, podem concordar, podem discordar, o debate está aberto. Muito importante dizer que nós temos lá o grupo do WhatsApp, onde todos os links dos cursos anteriores, dos módulos anteriores estão lá, nós já fizemos conceitos políticos básicos, nós fizemos história do feminismo, nós fizemos Marque Sua Vida e Sua Obra, nós fizemos também comunicação popular e redes sociais, nós já fizemos acho que são esses, não lembro, deve ter mais, mas nós temos 16 módulos e nós vamos encerrar, provavelmente, em Ceará-Mirim, presencial, no MST, mas com certeza também nós faremos aí a retransmissão. Então, para a gente não perder mais tempo aqui, eu passo a palavra para a Berna. Boa noite, Berna, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço de formação. Boa noite, Tomazini. É um prazer estar aqui com todo esse povo do Brasil inteiro. Nós estamos aqui numa chuvinha no Rio Grande do Sul e parece que o mundo está virando de cabeça para baixo, né? É seca na Amazônia, é aqui no Sul. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu queria agradecer o convite do Roberto para esse evento, tá? Muito importante. Nesse momento, nós fazemos essa discussão, onde há uma bateria do conjunto da mídia contra a Palestina, contra aquele povo, contra a sua nação e a formação do Estado palestino, a defesa do Estado palestino e o direito desse povo viver. Então, é um prazer, obrigado pelo convite, Robério. Tá? Era bom que o Cisa e o Robério fechassem o microfone. Estou só localizando eles aqui que eu posso fechar. Tá, já fechou. Tá. Então, Robério é um velho companheiro de militância antiga nossa, desde a década dos anos 80 a gente milita junto, então tem uma relação muito forte de camaradagem e confiança, e, em particular, está aqui com o comandante Milton Temer. Né? Milton, né, além do currículo já apresentado pelo Rodrigo, é um companheiro que está aí na batalha conosco nesse congresso, nesse debate da difícil conjuntura que nós estamos vivendo, né, bastante complexa, tanto em nível internacional quanto nacional. É um companheiro que foi perseguido pelo sionismo, né, recentemente, só que terminou um processo longo que ameaçava ele de prisão, ameaçava com seus bens, ameaçava com multas altíssimas, né, porque foi consequente na luta da causa palestina. Então, é um orgulho ele estar aqui com a gente, nos dando essa aula, né, quem é muito capacitado nesse país para nos ensinar sobre a história fantástica de resistência de um povo. Quando eu vejo muitos camaradas dizendo assim, não dá para ficar lutando, já estou cansado e tal. Pelo amor de Deus, olhe um palestino e vamos criar vergonha na cara, né? Porque esse povo, sim, está aí 70 anos resistindo,
né, para defender seu país, seu território, sua nação, seu povo. Então, é um orgulho te ter aqui, Milton. E, por último, só queria dizer, iniciativas como essa, Tomazini, são muito importantes. Nós precisamos de uma esquerda com formação política, uma esquerda que reflita a realidade internacional, que não abandone o internacionalismo, porque hoje os grandes fenômenos internacionais eles reverberam no país, nos países, não de forma automática, né? Nós não somos uma seita aqui, entende? Não, nós, inclusive, esse é o desafio de cada revolucionário, né? É olhar no seu país como o fenômeno, por exemplo, da ultradireita está se manifestando no mundo, como a crise econômica, a mãe de todas as crises, que faz com que a luta de classe se acirre de uma maneira fenomenal, entende? A miséria que hoje vive no mundo, a normalização do que era o terceiro mundo, hoje para o primeiro mundo, né? Saques nos Estados Unidos, situação de miséria na Europa, né? Várias ondas migratórias pelo mundo, vítimas ambientais, vítimas de guerra, vítimas da crise econômica. Então, ter esse desafio, esse olhar a partir do que acontece no mundo e como isso reverbera em nosso país, é o desafio dos revolucionários. Então, obrigado, Milton, por essa oportunidade de te ter aqui com a gente. E parabéns a todos nós, né? No meio da véspera de um feriado, um feriadão, estamos aqui, né? Os 65 já ali, né? Presentes aqui nessa atividade. Obrigado, Berna, isso mesmo, né? Todo mundo aqui firme e forte, são 11 estados, 65 pessoas, esperando aí para discutir, e depois da discussão destampar aquela cerveja gelada, aquele vinho, alguma coisa para começar o feriadou. Passar a palavra agora rápido para o professor, já rápido, mas sem tempo do Robério, aí pode ficar à vontade. Robério, idealizador e vereador em Natal, idealizador desse projeto. Robério, tá com você, tá? A câmera, se puder abrir, fique à vontade. Tá bom. Tá bom. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Boa noite, digamos, particularmente, digamos, à minha querida companheira Berna. Boa noite ao Rodrigo. Boa noite ao meu querido camarada, digamos, Milton Temer, que eu conheço, já estive na casa dele, já fizemos atividades conjuntas, né, Milton? Meu agradecimento imenso, nosso agradecimento, Milton, por você, a sua disposição de fazer esse curso, de nos dar essa aula. Eu acabo de vir agora de um ato, a gente fez um ato aqui em Natal, né, ocorreram atos hoje, aqui em Natal a gente conseguiu fazer um ato unitário de muitas correntes políticas, né, em solidariedade ao povo palestino, contra o Estado sionista de Israel, contra esse massacre, verdadeiro massacre que eles estão fazendo com a população palestina, com a morte de centenas de crianças, né, e, lamentavelmente, né, a gente vê aí os países imperialistas todos ao lado desse Estado assassino, terrorista de Israel, né. É um debate complexo, né, do que a gente tem que entender. Ele tem que entender toda a história dos povos ali há milhares de anos, tem que entender o que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, né, a formação do Estado de Israel, a invasão ali naquela região. Milton vai explicar, com certeza vai explicar tudo isso, né. Então é importante para a formação nossa. O que a Berna falou é fundamental. A gente não entende o que acontece no Brasil, a gente não resolve o que acontece no Brasil, a gente não vai conseguir o socialismo do Brasil sem uma saída internacional. O capitalismo hoje ele é mundializado, o capitalismo, digamos, é internacionalizado, então não tem socialismo. A experiência de tentativa de construção do socialismo no leste europeu, de socialismo no só país, que era na Rússia, na União Soviética, fracassou. Ou o socialismo ele vai ser internacional ou não vai ser mais, né? E aquela experiência deixou a ideia do socialismo muito desgastada. Então, nós vamos ter que repensar o socialismo e discutir o que está acontecendo agora no mundo, as saídas, né? Qual seria uma saída socialista ali para o território da Palestina, que incluísse os povos árabes, palestinos, judeus também, que têm direito a viver naquele terreno, é evidente, sem massacrar o povo palestino, sem tomar as terras do povo palestino, né? Mas que pudesse haver uma comunhão de povos naquela região, né? Tudo isso a gente tem que pensar para a nossa política, né? Mas nesse momento o que se trata é de repudiar a atitude, digamos, imperialista, assassina, né, do Estado de Israel,
e defender, inclusive, a sua dissolução como premissa para poder construir um novo Estado multinacional, com diversos povos, né? Essa que a gente discutiu aqui, isso foi o que todo mundo falou no ato aqui hoje em Natal, que foi muito bonito. O ato não foi um ato com milhares de pessoas, mas a gente teve, acho, provavelmente umas 200 de pessoas, para um ato convocado às pressas. Faz 4 dias que a guerra começou. Foi um ato muito bom, porque foi muito unitário, né? Um ato muito unitário. Então, mas, dito isso, o que eu quero mesmo é parabenizar, digamos, o curso, parabenizar a realização do curso, parabenizar particularmente o Rodrigo, por ter sido aí um teimoso, né, nesse assunto de formação política, e parabenizar todas as companheiras e companheiros que se inscreveram para fazer. Nós já temos aí quase 70 pessoas, né? Parabéns a cada uma e cada um de vocês que se interessa pela formação. Esse curso vai ser fundamental para se entender o que está acontecendo agora na Palestina. Certo? Com certeza a aula que o Milton vai dar aqui vai ser fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo lá na Palestina, porque há muita confusão, né? Muita confusão. O rechaço aos métodos do Hamas está levando, digamos, a que a população, muita gente esteja apoiando o imperialismo naquilo ali, né? Mesmo gente mais de esquerda, tem corrente de esquerda apoiando o que Israel está fazendo, o massacre, né, de milhares de pessoas, de crianças, inclusive centenas de crianças, inclusive, né? Então, é importante o curso desse para a gente entender o que está acontecendo e poder acertar na política, tirar uma política justa, uma política correta. Então, no mais é isso, eu quero parabenizar, tá certo, os organizadores do curso, dizer que nosso mandato, modestamente, vai estar sempre à disposição para ajudar, né? Ajudar. Eu queria, gente, pedir para vocês licença para não ficar no curso agora, porque eu estou muito esgotado, eu estou desde as 7 horas da manhã. A gente teve uma sessão a tarde toda muito dura, muito enfrentamento lá na Câmara Municipal. Hoje teve sessão, foi um enfrentamento muito duro. Depois teve esse ato agora. Eu estou desde 7 horas na rua, na, desde 7 horas da manhã na rua, tá bom? Várias reuniões pela manhã, sessão à tarde, ato agora todo. Mas eu prometo que eu vou amanhã mesmo, que é feriado, eu vou pegar essa aula aqui e vou assistir, tá bom? Até porque eu quero ver o curso do Milton, eu prezo muito a opinião do Milton e vou assistir amanhã, tá bom? É isso, gente, um beijo carinhoso no coração para cada uma e cada um de vocês. Obrigado, Robério. Acho que o Nader da Federação Árabe ainda não chegou, né, Bério? Então a gente já passa. Nós estamos aqui com 74 pessoas, muito legal, 75 agora. Já vou passar direto então para o Milton Temer. Milton, a bola está com você. Sai que é sua. Tá, o microfone, Milton. Boa noite, Tomazini, boa noite, a Perna. Sobretudo, parabéns ao mandato do bravo Robério Paulino, o qual eu tenho orgulho de ter feito campanha de longe, mas fiz. Botei meu nome lá, pedindo voto para Robério, para aqueles que no Rio Grande do Norte pudessem ainda se lembrar de mim como deputado federal, e não me arrependo vendo, inclusive, não só essa iniciativa de agora, mas as iniciativas ecológicas que o mandato vem elaborando desde seu princípio, mobilizando a massa para aquilo que lhe interessa. Enfim, está na cabeça do Robério, que escreveu, no meu modo de ver, um dos livros mais interessantes sobre as razões do fim da União Soviética. Muito importante. Então, amigos, eu quero fazer... Eu não preparei nada de escrito nem teórico. Eu quero fazer um papo entre companheiros. E um papo entre companheiros com o objetivo de abrir para o debate, sem tentar imposição, mas partindo de algumas premissas. Eu não vou discutir judaísmo, porque eu não discuto religião. Eu não vou discutir semitismo, porque eu não quero entrar no debate de questão racial. O que eu quero discutir aqui é fundamental para entender a crise da Palestina, é a questão ideológica expressa na formulação do sionismo, que é uma parte que não tem nada a ver com o judaísmo, mas que certos setores reacionários, principalmente da colônia judaica, fazem questão de fundir para estabelecer formas de, ao combater o sionismo, você ser caracterizado como antissemita. Então, eu me lembro bem, eu fui condenado em primeira instância numa sala de audiência onde o único semita era eu, porque eu sou árabe de primeira geração no Brasil. Sou vizinho da Palestina, sou ali de Tartus, Selva, do lado da Palestina.
vivia a realidade palestina como deputado federal, via a repressão sobre Nablus das tropas de ocupação sobre uma aldeia pacífica, sabendo que tinha uma manifestação internacional ao lado da cidade, vivia a tragédia dos mais de 500 postos de controle que existem dentro do território da Cisjordânia, que, teoricamente, pelos acordos de Oslo, deviam ser parte do Estado Nacional Palestino e que ainda impõe hoje a cada povo, a cada habitante de uma aldeia, a obrigação de submeter ao vexame de revista física, de revista psicológica, enfim, quase que uma tortura em filas imensas em postos que separam aldeias e famílias. Você perde um dia inteiro para passar de um lado ao outro, como se você estivesse passando de um bairro a outro da tua cidade. Brutalidade. Então, eu vou começar a conversa sobre o sionismo. O que é o sionismo? O sionismo não é algo inerente ao judaísmo. Tanto que nem todo judeu é sionista, e há muito sionista que não é judeu. O sionismo é uma ideologia. Uma ideologia que nasceu por quê? Ela nasce no fim do século XIX, gestada, teoricamente, por um aristocrata húngaro que vivia em Viena, judeu agnóstico, Theodor Herzl, que vinha, como que se chama assim, sintetizar uma vontade geral da alta burguesia judaica assimilada que estava nos países europeus. E vamos lembrar bem, não só por conta do antissemitismo que havia naquela época real, fim do século XIX, começo do século XX, vamos lembrar do episódio Dreyfus, aquela barbaridade cometida contra um capitão do exército francês por ser judeu. Evidentemente, aquele clima de antissemitismo sofreu, a partir de algo que ocorria na Rússia czarista, um reforço brutal. Ou seja, os pogroms promovidos pelo czar Nicolau, no fim do século XIX, começo do século XX, jogava na Europa Ocidental grande quantidade de revolucionários. E esses revolucionários, em grande parte, eram judeus, no campus russo. Eles eram judeus e revolucionários. Entram na Europa Ocidental e se integram nas sociedades de diversos países, trazendo dois problemas. Primeiro, criando um incômodo, entre aspas, para aqueles que estavam assimilados e, de repente, veio entrar naquela massa pobre, que, além do mais, eram pobres, feia, suja, para dar uma imagem mais forte às campanhas do antissemitismo. E, por outro lado, o que é mais importante, para promover a luta de classe dentro da própria colônia judaica. Ou seja, eles traziam a consciência revolucionária para dentro das próprias sociedades onde estavam. Qual é a solução que encontra a grande burguesia? E eu digo a grande burguesia porque Theodor Herzl produz um livro chamado Estado Judeu, onde ele propõe a ideia de um lar para os judeus, e onde estão ali colocados claramente os caracteres de uma concepção conservadora, monárquica, aristocrática, antissocial, antiparticipativa, às vezes decisões têm que ser tomadas de cima para baixo, e, fundamentalmente, antissemita. Antissemita, porque propõe a criação de um Estado para colocar para fora da Europa os judeus vindos pelo pogrom. Como é que ele financia isso? Correm, evidentemente, a caixinha, ele e os seus principais cupinchas no Congresso Sionista, pelos grandes empresários, e termina o Lord Rothschild, maior banqueiro inglês, bancando a parada. Isso aí nos interessa, é um bom negócio para nós. Onde é que vamos instalá-lo? Em princípio, vamos ver que lugar. Há várias alternativas, estão lá no livro. Uganda, na África, Patagônia, na Argentina, e até Palestina. A Palestina, é claro, invocando origem histórica, independentemente de a Palestina estar vivida pelos árabes durante quase 2.000 anos, e mais, uma ampla maioria árabe que vivia fraterna e pacificamente com as minorias cristã e judaica. Aliás, é uma característica que nós devemos recordar na história da humanidade, que os períodos em que houve uma total integração entre as três grandes
correntes monoteístas, cristianismo, judaísmo e os muçulmanos, isso se deu sobre a hegemonia dos muçulmanos. A ocupação da Península Ibérica foi um período de paz que só foi interrompido com a criação dos chamados cristãos novos, os Nogueiras, os Madeiras, os Oliveiras e etc., por conta da perseguição da princesa Isabel a Católica, que instala a Inquisição pesada contra os judeus, principalmente, contra os árabes muçulmanos, obrigando-os à conversão ao catolicismo mais reacionário, inclusive, que marca, inclusive, um bom período da classe média, da Idade Média. Então, o que é este livro? Este livro lança a ideia, então, esse lar para os judeus. Como é que se faz isso? Se cria uma sociedade encabeçada por Rothschild, que se transforma numa espécie de cooperativa que vai comprar territórios espaçados no território da Palestina, onde se instalam esses jovens judeus. Daí a ideia que nasce do oxímoro sionismo de esquerda. O sionismo não pode ser de esquerda porque, como filosofia, é uma filosofia colonialista e expansionista, inclusive xenófoba, anti-árabe, pressupunha a ocupação de toda a Palestina pelo grande Israel, Eretz Israel. Então, esse oxímoro se cria por conta das primeiras gerações que chegam na Palestina serem justamente a dos trabalhadores revolucionários expulsos pelos pogroms e que agora estavam sendo não expulsos, mas simpaticamente conduzidos a um território próprio naquilo que Theodor Herzl classificou como lar para os judeus. Se instalam ali, evidentemente, sob uma concepção falsa, que era de um povo sem terra para uma terra sem povo, o que era uma grande mentira. A Palestina era habitada por milhões de palestinos, milhões de árabes. E, por sinal, os setores intelectualmente mais avançados da sociedade, da grande Síria, digamos, eram os palestinos. A intelectualidade universitária, grandes cabeças, eram os palestinos. Eles vão para lá e começam, então, a ocupação parcial através de colônias que se estabelecem pela compra de territórios. E começa o confronto. E onde é que, fundamentalmente, isso se calça? Isso se calça na Primeira Guerra Mundial, com duas grandes tradições. Primeiro, na Primeira Guerra Mundial, o líder palestino, Khalifa Hussein, ele faz um acordo com um diplomata inglês chamado McMahon, através do qual McMahon propunha a Hussein que o povo palestino se levantasse contra o Império Otomano para ter a sua independência garantida pelo Reino Unido. O que era bizarro, porque aquela colonização ali não era uma colonização de opressão, havia quase que uma integração no Império Otomano dos árabes. Meu pai chegou no Brasil no início do século XX e até o fim da sua vida era tratado como turco, porque o passaporte dele era turco. Então, o McMahon faz um acordo, Hussein topa esse acordo. Ocorre que, durante a guerra, dois outros episódios marcam aquilo que viria a ser a grande tradição. A primeira é a declaração de Balfour, um lorde inglês, que, em 1917, pretendendo forçar aos judeus americanos a fazerem com que os americanos entrassem na Primeira Guerra Mundial, faz a declaração, envia uma carta a Rothschild, dizendo que o reino da Inglaterra estaria ao lado da frente israelita na formação de um novo Estado judeu. Esse é um episódio da Declaração Balfour. Depois da guerra, já vencida a guerra, esse episódio é para trazer os americanos. Vencida a guerra, vem o período da ocupação imperialista. Aí não se trata mais da questão de trazer os americanos, se trata de dividir o território da Palestina entre as potências imperialistas, que conseguem, através da Liga das Nações, na Carta da Liga das Nações, estabelecer o abominável critério do protetorado. A Liga das Nações estabelecia que o protetorado passava a ser um instrumento legal
de condução e imposição vamos dizer, transferência de processos democráticos do Ocidente para os países incapazes de produzirem democracia por si mesmos. Ou seja, novas cruzadas, digamos assim, novas tentativas de impor as suas concepções de organização social para a colônia, legalizadas na Carta das Ligas das Nações. Isso durou de 1918 até 1948. Em 1948, o que acontece? Nesse período, evidentemente, uma série de confrontos, uma série de problemas, uma série de violências. Começam aí os levantes para ocupar territórios, começa aí a política aterrorizante para fazer com que os árabes palestinos saíssem do seu território para que ele pudesse ser ocupado pelos palestinos sionistas, pelos sionistas, não são palestinos, pelos sionistas europeus, nenhum deles com vinculação com a população árabe, nem com o Estado árabe. Pois bem, durante todo esse período, o que ocorre que vem favorecer brutalmente a formação dos Estados Unidos? O período do hitlerismo na Europa. O Holocausto. O Holocausto, onde burguesias da França, burguesia da Itália, burguesia da Espanha se acordam no apoio a Hitler e às suas políticas xenófobas, racistas, antissociais, criminosas na instalação do nazismo e aceitam tranquilamente o fuzilamento e a liquidação de comunistas, socialistas, social-democratas, ciganos, deficientes físicos e uma grande quantidade da sociedade judaica, onde ela estivesse. Isso, evidentemente, criou, no fim da Segunda Guerra Mundial, um sentimento de culpa pesado nessas burguesias. E qual foi a forma que eles encontraram para resolver isso? Transformar os palestinos no réu, que eram vítimas daquela ocupação ilegal que já havia sendo feita há muito tempo, nos réus de um processo que, na verdade, eram eles, alemães, franceses, ingleses, burgueses, não os resistentes. Que Partigiani na Itália, Maquisard na França, os republicanos na Espanha, esses eram os terroristas, para essas classes burguesas, que hoje são as mesmas, junto com os meios de comunicação de alto valor, a tratar os palestinos como terroristas. Potencialmente terroristas, potencialmente agentes do Hamas. Então, objetivamente, criou-se um clima favorável àquilo que permitiu, lamentavelmente, a um representante brasileiro, porque era o Brasil que abria a Assembleia, ser o responsável pela instalação de um Estado artificial, que era o Estado de Israel. E a coisa já se deu de forma injusta, tanto no início, que o que é bizarro é o seguinte: a divisão feita pela ONU entregava 51, alguma coisa por cento do território a Israel. Era, por acaso, a melhor parte, o espaço para a agricultura, onde havia mais água, os melhores territórios. E 48% para os árabes, que era a parte mais árida, mais seca, mais fria. Começa aí a injustiça. Os árabes não aceitam essa divisão. Não aceitam essa divisão e o confronto se dá. O que é lamentável nessa ocasião é a chamada coincidência histórica entre o quê? Como é que... Porque o grande apoio para a instalação do Estado de Israel vem dos países socialistas. Não vem dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, nem da... Ao contrário, a Inglaterra tinha grandes problemas, porque o terrorismo naquele território começou através de organizações sionistas, cujos líderes expressivos, Shamir e Menachem Begin, vieram a ser responsáveis pela explosão de um hotel onde estavam instalados quase 100 oficiais do exército inglês. Então, não eram os ingleses. Não. Quem banca, finalmente, a instalação de Israel ali é, incrivelmente, os países socialistas. E tinha uma razão ideológica para isso. Os governos árabes muito reacionários, os nacionalistas árabes ainda não haviam pontificado. Eram governos muito reacionários. Israel era Israel do kibbutz. Era o Israel dos social-democratas, dos socialistas, dos sionistas de esquerda. Então, para se ter ideia, o principal armamento inicial do exército de Israel
quem forneceu foi a República Democrática da Tchecoslováquia. Não foram ingleses nem americanos. Só na virada da crise de Suez, em 56, é que Ben-Gurion, que era o chamado socialista radical, percebeu que ele poderia desempenhar um grande papel na luta do imperialismo contra os chamados militares nacionalistas árabes que ascendiam numa posição, inclusive, independente dos não alinhados. Eram os árabes, Nasser e Hafez al-Assad na Síria, era Nehru na Índia e Tito na Iugoslávia. Eram os não alinhados. Eram as potências progressistas, anticapitalistas, mas não eram subordinadas objetivamente ao campo do socialismo real, nem se submetiam ao takame do campo capitalista. Esse grupo, em 56, é que começa, Ben-Gurion, começa um movimento de traição brutal que ele entende o seguinte: vou ser eu o instrumento do imperialismo contra o nacionalismo árabe. E consegue, inclusive, começa a se armar de forma nuclear. Já ali, Israel começa a ter armamento nuclear, colocado pelos franceses. Então, objetivamente, o que nós vimos na sequência, depois vem a guerra de Yom Kippur, guerra de 6 dias, em que existe uma dúvida histórica até hoje, se os aviões que bombardearam o Egito eram realmente aviões israelenses ou eram aviões pintados com insígnias de Israel, com pilotos americanos saindo dos porta-aviões americanos que estavam parados ali no Mediterrâneo. E, objetivamente, começa a escalada de total apoio a Israel, porque Israel se transformou no instrumento de repressão à possibilidade de soberania dos países árabes e, principalmente, de alternativa para um povo palestino que tinha como principal instrumento uma organização de libertação da Palestina, cujo primeiro estatuto tinha concepção marxista de organização da sociedade. Inclusive, era uma organização de esquerda clara. O Hamas ele é criado com a ajuda de Israel para se contrapor, porque o Hamas é entendam, o Hamas não é nenhuma organização de esquerda. O Hamas é uma organização conservadora, mas é uma organização conservadora nacionalista, árabe, mas é de direita. E ela foi criada e gerada exatamente para ser contraponto a Marx, digamos assim. Perdão, é a tosse do Covid. Então, era o contraponto exatamente à esquerdização da luta de libertação nacional da OLP, que naquele momento começava a ter a cara da luta de libertação da Iugoslávia, em que a luta pela soberania nacional se juntou não a fazer uma composição com a burguesia que os traiu depois, como fizeram os franceses e italianos, por imposição de Moscou. Não, nós vamos sair para uma alternativa de soberania nacional e regime socialista. Isso, evidentemente, tinha que ser barrado. Hamas é criado para isso. Mas o Hamas tinha uma concepção nacionalista e, na medida em que se desenvolve, lamentavelmente, a deterioração ideológica da OLP, onde só se salva a sua Frente Democrática de Libertação da Palestina, conduzida por um médico chamado Jorge Rabash, que esse era um comunista consagrado e se manteve até o final como tal, e a sua organização se mantém como tal, evidentemente, chegamos à barbaridade do Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo, chamado Acordo de Boas Intenções, em que tudo que Israel queria foi acertado. Tudo que era de direito da Palestina não foi acertado. E, ao contrário, a autoridade palestina aceitou um papel sujo de responsável pela segurança na Cisjordânia. Responsável, entre aspas. Fazia polícia política contra os próprios palestinos, daqueles que se levantavam com linha rebelde contra a ocupação israelense. Daí o Hamas ter se transformado, não por ser de esquerda, mas por seu nacionalismo, na alternativa de luta rebelde de resistência armada contra a Palestina. Fico por aqui nessa coisa que eu acho que é o suficiente
Se espero, qualquer dúvida que tenham, abrir no debate posterior. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton, que joia, legal, 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 muita informação, acho que é bastante importante, justamente é por isso, né, um bombardeio de informações da mídia tradicional, e tem gente chegando até agora, hein, de informações mentirosas, de fake news, né, e eles nem falam Palestina, né, eles falam conflito Israel-Hamas, né, uma coisa, chega assim a gente a ficar indignado mesmo até com a mídia nacional. Pessoal, está aberto. Pode ser pela mãozinha, levantem a mão ali, apertem a mãozinha ou coloquem... Deixa eu fazer só uma recomendação, Tomazinho. Sim, sim. Sugiro a todos, até porque eu fiz uma postagem mais ou menos na mesma linha, mas com muito menos brilho, sugiro a todos entrarem no site da Folha de São Paulo hoje e lerem o artigo de Samir Nasser, que é professor de Direito Internacional na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, uma das cabeças pensantes da Palestina mais importante. O artigo dele é enciclopédico e com uma vantagem, é sintético, incisivo e didático. Recomendo a vocês. Está anotado aqui, depois eu vou pôr lá no grupo também. No grupo do curso, isso. Isso, para o pessoal daí localizar, a gente localiza e põe no grupo. Pessoal, está aberto, então... Quero dar mais uma recomendação. Não é nem do PSOL, é do PT. O Breno Altman, o 20 minutos do Breno Altman, essa semana, e o que é importante, o Breno Altman é um judeu, mas é um judeu de esquerda, antisionista, ele dá uma aula muito mais longa, foi 1h15, com detalhes disso que eu apenas sintetizei para vocês. Muito bom, muito bom. O Thiago Ávila, no Instagram também, em 5 minutos, fez um vídeo fantástico. Tem bastante coisa aí. O do Breno eu assisti. Gente, pode levantar a mãozinha ou escrever aqui no chat, quem quiser se inscrever. Está aberto aí, pessoal. Perguntas, pode fazer comentários, considerações, está aberto para vocês. Cláudio, pode começar, abrindo a fila. Bom, primeiro, parabéns, Milton. Realmente você foi sintético e claríssimo, né? Mas o que me perturba é ouvir o tempo todo as pessoas dizendo que a solução são esses 2 estados. O que você acha disso? Você acha que isso é uma solução? Respondo já, Tomazinho, eu espero, porque pergunta importantíssima. Mas respondo já ou espero juntar mais alguns? Não tem ninguém inscrito, eu só vou ler 2 comentários, se ninguém se inscrever, você responde. Então eu vou ler um comentário aqui que você pode até também comentar o comentário. O Marlon escreveu assim, olha, a guerra entre Israel e o grupo Hamas teve início justamente no momento em que a Arábia Saudita estava prestes a reconhecer Israel oficialmente como Estado autônomo e independente. O acordo apoiado pelos Estados Unidos não agrada ao Irã, que é uma potência nuclear e que não reconhece Israel como país. Esse é o motivo da guerra, meu bombonzinho, ele escreveu, né? Esse bombonzinho foi errado aí, foi uma página que eu peguei essa publicação, que eu vejo assim, o Hamas, essa guerra já é de tempos, né? É uma guerra antiga. E eu vejo que todo mundo fica falando da função da guerra, Palestina. Por que não para essas guerras? Esse é o meu ponto de vista. Por que não para? Né? Por que eles ficam fazendo essa função toda aí? Quanta gente inocente tá morrendo em relação a isso aí? Né? Essa é a minha dúvida. Por que não reconheceram já de uma vez? Né? Por que tá dando por isso aí? Né? Olha só, como eu vou dizer assim, a guerra entre Israel e o grupo Hamas teve isso justamente no momento que a Arábia Saudita estava prestes a receber Israel oficialmente como um Estado autônomo e independente. Bom, se a Arábia Saudita estava sendo Israel como um Estado independente, por que eles resolveram atacar agora? Aí fica a função do Hamas aí, tocando bomba para um lado, para outro, e ninguém sabe o que fazer. Não tem, bem dizer, não tem um pause, não sei. Beleza, Marlon, obrigado. Vou passar aqui para o Mário também, depois do Mário eu passo para o Milton. Eu vou dar uma parada agora, porque tem muita coisa, eu vou acabar me perdendo aí. Depois eu quero responder ao Mário tranquilo. Primeiro, vamos por partes. Eu começo logo por essa última.
não é uma guerra entre o Hamas e Israel. Se você olhar as entrevistas no mundo dadas por autoridades da autoridade palestina, ministros e embaixadores, eles fazem questão de deixar claro que isso não é um problema do Hamas. Isso é um problema da luta, da resistência da Palestina contra a ocupação de Israel. E mais, deixando claro que o que está acontecendo agora é, em um dia, aquilo que o povo palestino vem sofrendo rotineiramente há décadas. Há décadas. Os dois lados dizem isso, com métodos distintos, porque existem pessoas da melhor qualidade na autoridade palestina. Se a cúpula que controla o poder, Mahmoud Abbas, Abu Mazen e seu entorno mantém legalmente o poder, isso não quer dizer que uma grande parte da militância não seja absolutamente progressista e consequente. Talvez até a esquerda do Hamas. Mas, então, não há ninguém que aceite na Palestina a ideia de que a guerra é entre o Hamas e a Palestina. A faixa de Gaza é constantemente bombardeada pela Força Aérea de Israel. Mas isso não é contra Gaza, é contra a Palestina. Os palestinos incorporam isso. O que coloca o Cláudio é importante. A questão é 2 países ou um só. Objetivamente, depende da leitura. Para quem considera o que era a Palestina antes da criação artificial de Israel, embora fosse centro do mundo, que a Palestina é centro do mundo. A Palestina faz fronteira com a Europa, com a Ásia, com a África e com o Mediterrâneo. É o ponto central do mundo. Estrategicamente, não há nada mais importante do que aquele território. Então, aquele território vivia pacificamente até que se inventou que devia ser dividido para uma parte, virar lar dos judeus, expulso por uma ação antissemita da aristocracia judaica na Europa. Os judeus revolucionários, pobres, que venham pelo pogrom, saírem da Europa para pararem de incomodar os assimilados, a burguesia assimilada, que não queria saber de Palestina. Rothschild nunca morou em Israel, nem o Theodor Herzl. Aliás, o Theodor Herzl nem era judeu praticante. Ele era um judeu agnóstico. Então, objetivamente, eu entendo que, se fosse possível ter um país só, sob a sua ética histórica, nada contra. Agora, a realidade nos obriga a considerar que é impossível. É impossível. Então, objetivamente, o que é fundamental é que se faça uma divisão de Israel, do território da Palestina, de modo a que a Palestina passe a ter controle sobre uma parte de Jerusalém, que não tem, e passe a ter um acesso ao mar maior do que o da faixa de Gaza, ou que pelo menos haja uma continuidade de território de Gaza com o território da Cisjordânia. Porque a Palestina é dividida no meio pelo Estado de Israel. Quem olha a evolução dos mapas vai vendo isso. Era um mapa inteiro da Palestina. Aí, de repente, corta um pedaço. Israel separa a faixa de Gaza da Cisjordânia e toma conta de todo o litoral. E isola a faixa de Gaza. Então, hoje, a realidade nos obriga a aceitar os dois pontos. Houve uma terceira questão colocada que eu não me ocorre agora. Eu me lembro da do Marlon, do Klaus. Quem foi que o terceiro falou? Não, é isso mesmo, Milton, que é a mesma questão. Foi a tua? Foi você que falou da... O que foi, Milton Tomazini? O comentário. O comentário é o mesmo que o Marlon acabou falando depois. Então tá bom. Está respondido? Isso, respondido, é isso que eu falo, né? Pega a Globo News, eles se negam a falar que é a Palestina, eles falam Hamas, né? É incrível a cara de pau deles. Mário, é com você. Está aberta a inscrição, gente. Não, primeiro, agradecer o Milton aqui, aproveitar para agradecer o Milton, a importante aula que ele está passando aqui para o conjunto da militância. E eu acho que, mais como um comentário, Milton, olhando em perspectiva, porque o Hezbollah não se meteu ainda, né? Quem tem um exército razoável ali é o Hezbollah. O Hamas eu não sei por onde entrou, deve ter entrado pela Síria, alguma arma por ali, mas
Eu estava vendo hoje, nós estamos há mais de 48 horas recebendo uma chuva de mentiras na TV. Quando começou o confronto na Ucrânia, aconteceu a mesma coisa. Era 24 horas de mentiras. Então, nós temos um problema real, que é ideológico, mas que se transforma num problema político prático, que é a negação da história, né? Então, hoje as pessoas eles falam em nome do Estado, aquela região para eles, para os meios de comunicação, em especial a Globo, essa gente toda mentirosa que está aí, eles falam como se só existisse o Estado de Israel. Eles estão negando a existência de um povo. E o ministro agora de Israel chegou a fazer uma declaração igual ao que o nazismo fez dos judeus, tratando os palestinos não como gente, mas como animais que podem ser exterminados, entende? Então, animais humanos. Nós estamos a passos largos. Israel sempre teve, há muitos anos, nesses últimos 40, 50 anos, pelo menos, sempre foi meio fascista. E com algumas tintas de progressistas, porque aceita a democracia burguesa, porque aceita casamento, relações homoafetivas e etc., mas é um dos maiores produtores e exportadores de armamento, um operador de espionagem internacional, e trata, assim, a Arlete, a professora da USP, falou hoje, deixou desmoralizado a Globo News. A Globo News não quer botar ninguém que seja com mais de 2 neurônios falando, só os comentaristas deles que não têm 2 neurônios. Tudo mau caráter, os comentaristas da Rede Globo. Todos, não tem um que se salve. E a Arlete coloca o problema real, que é a ONU, quando deu um espaço para Israel, ela também decretou, e por isso o próprio Brasil votou a favor de ter um Estado palestino. Nós estamos falando de 46 para cá. Desde 46 para cá, existe a discussão se vai ter ou não Estado palestino. E agora vem a nova versão. É que não existe Estado palestino. Existe um grupo terrorista chamado Hamas. Que não existe povo palestino, inclusive. E não existe povo, porque são animais. Então, o Marlon estava colocando, mas por que estão dando tiro? Por que está dando um lado e do outro está tendo tiro? Não está tendo tiro de um lado do outro. Está havendo uma resistência, autodefesa de um povo que está sendo massacrado, vivendo em campo de concentração, desde pelo menos dos anos 70 para cá, eles estão sendo enxotados. A Cisjordânia, que é a parte maior e que é em Jerusalém faz parte dessa região, a Cisjordânia tem uma representação que é mais palatável para Israel. E tem 700 ou 800 mil colonos, que não são colonos, são invasores das terras palestinas, que eles dizem que são colonos que estão indo para a região da Cisjordânia. Então, o que está acontecendo é uma resistência do povo. E mais 536 postos de controle militar entre vilas e aldeias. Sim, é um escândalo, Agora, em perspectiva que eu comecei a falar, que eu quero depois escutar o Milton, é o seguinte, tem a Síria do lado, tem o Líbano, né? São estados que estão sofrendo a opressão e com guerra há anos com Israel, e os Estados Unidos estão roubando petróleo na Síria. E se o povo árabe, se os muçulmanos deixarem acontecer, hoje com a faixa de Gaza, amanhã vai ser a Cisjordânia, depois vai ser o Líbano, entende? Ou eles se juntam, porque, na verdade, quando começou a crise com a Ucrânia, eu pensei, aqui está começando uma terceira guerra mundial. Porque se os Estados Unidos comprar briga com a Rússia não vai ficar quieta. O que eu penso em perspectiva existe a possibilidade do Hezbollah entrar com força nesse movimento,
Porque se o Hezbollah entra com força nesse movimento, significa que o Irã vai estar por trás do Hezbollah. E daí nós vamos estar às portas de uma terceira guerra mundial. Falo isso para que tu fale, Milton, sobre essa perspectiva, que ela é catastrófica, obviamente. Ninguém quer uma terceira guerra mundial. Se mataram 60 milhões na segunda, dessa vez nós vamos para uma hecatombe. Então, não é isso que nós queremos, mas nós estamos aqui estudando, pensando a história, pensando para onde vai a humanidade, com campos de concentração em pleno século XXI, em Gaza e Cisjordânia. Então, eu queria mais para embaralhar um pouquinho, ô Milton, sobre para onde nós estamos indo aqui, que possibilidades tu vê que vai acontecer com esse impasse agora, que não é uma guerra normal, porque, na verdade, existe um Estado armado até os dentes, financiado pelos Estados Unidos, contra um povo que não tem nada. Os mísseis que o povo do Hamas tem, não tem nada de alta tecnologia, é tudo coisa obsoleta que eles precisam fazer, são gênios fazendo o que eles fizeram, por isso que está desmoralizado o Estado de Israel hoje, né? A segurança do Estado de Israel. Olha, por partes, Mário, é importante isso que você coloca. Fundamental é entender uma questão. A forma como Biden reage a esse episódio e começa a ditar, é diferente da forma, foi diferente da Ucrânia. Os governantes europeus não embarcaram com o Biden logo na operação, direto, aquela declaração, vamos ajudar Israel, como se Israel ainda precisasse de ajuda para enfrentar alguma organização que não é nem paramilitar, é um partido político. O Hamas é um partido político, é uma organização da sociedade civil, não é um exército. Israel recebe isso, eu participei de uma conversa olho no olho, o então deputado Hélio Costa, aquele que foi repórter na TV Globo e tal, e que era presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, nós fomos em delegação oficial da Câmara dos Deputados, quando prenderam o Arafat, não sei se você lembra, tem 20 anos já. Arafat ficou preso na casa de governo da Autoridade Palestina, em Ramallah. E nós fomos em delegação lá. E tivemos um encontro com o Shimon Peres. E não precisei nem eu radicalizar. Foi o Hélio Costa que perguntou como é que vocês operam os 3 bilhões de dólares anuais que os Estados Unidos entregam a Israel em equipamento, em cash e equipamento militar. Israel recebe 3 bilhões a fundo perdido. Não é financiamento, como foi o plano Marshall, que estabeleceu dívida na Europa, não. É a fundo perdido. É imposto isso pela ideia de que Israel tem que existir. Então, isso é garantia, não é dívida. Qualquer que seja o governo, está lá pingado. Então, objetivamente, o que eu imagino é que, aliás, o próprio Hélio Gaspar reconhece isso no artigo hoje. Com tudo isso, é inimaginável entender como é que o Hamas conseguiu fazer o que fez. O Hamas quase que chegou no núcleo nuclear, no centro nuclear de Israel. Ele foi em cima de núcleos militares. Marlon, isso é bom que se entenda. A defesa de Hamas não foi atacar a população civil, não. Foi em cima de pontos militares. Um ataque competentíssimo que desmoralizou o comando militar, a inteligência, desmoralizou o governo Netanyahu. O governo Netanyahu está com o rabo entre as pernas, porque é o Golias que levou uma rasteira do Davi. Ele está se levantando e pode até massacrar o Davi, mas ele está sujo de lama, do tombo que levou. Então, eu fico pensando o seguinte, o Hezbollah, não sei se... é difícil imaginar o que está na cabeça dessas organizações nesse momento, entendeu? O importante é considerar o seguinte, Biden radicaliza, porque tem que radicalizar por conta do cenário interno. Ele tem que atender o sionismo neopentecostal americano. O neopentecostalismo americano é
absolutamente sionista. Os templos neopentecostais americanos têm lá aquele candelabro sionista, aquele candelabro judeu ali, eles têm. Então, é difícil imaginar. Agora, o problema concreto é esse. Até que ponto vai ser permitido a Israel ir para o massacre anunciado em cima de Gaza? Até que ponto vai ser permitido isso? Porque a própria Globo News, agora às 6h30, com toda a absoluta vendilhagem. André Sadi é filha de árabes. Sadi é árabe. Falando dos terroristas de Hamas, mas já às 6h30 estava dizendo o seguinte, espera aí, já há denúncias de crime de guerra, já há denúncias de crime contra a humanidade, porque o bombardeio... Repara só, o noticiário pega entrevista com pessoas que estão bem vestidas, até maquiadas, inteiramente saudáveis, aterrorizadas com algo que está acontecendo a 25 quilômetros. Põe isso do lado da tela. Do outro lado da tela, tem edifícios sendo demolidos por bombardeio, com fumaça negra subindo. Ninguém sabe quantas pessoas morreram ali. Porque deslocaram muitas antes, deslocaram. Mas para onde que vai deslocar se a faixa de Gaza não permite, o cerco da faixa de Gaza não permite a saída dos habitantes de Gaza? Fica deslocado para dentro da própria Gaza. Então, é um massacre que, evidentemente, as pessoas começam a tomar consciência. Não vai ser fácil. A resistência se mantém. Se o Hezbollah vai entrar nisso, é difícil dizer nesse momento. Mas, dependendo de como se desqualifique a ofensiva israelense, eu não duvido. Muito bom, muito bom. Giovanni, fica à vontade, Giovanni. Eu moro em Bagé, aqui na fronteira com o Rio Grande do Sul, e aqui tem uma colônia palestina muito forte. Mesmo assim, e eu sempre me manifestando nas minhas redes sociais, fui atacado, e até dentro do meu trabalho, hoje eu trabalho no Poder Judiciário, de que eu sou um terrorista porque eu estou defendendo a Hamas. E aí, alguns números eu tenho que trazer, porque é impossível que esse pessoal desconheça a história. Em agosto de 2022, Israel matou 24 palestinos. Em maio de 2021, 250 palestinos, 54 eram crianças. Em julho de 2014, 2.189 palestinos. Novembro de 2012, 167 palestinos mortos. Dezembro de 2008, 1.391, e assim vai, assim segue, é um massacre constante. Não defendo o Hamas, como o Milton disse, eu sei que é uma organização que nasceu, o próprio Estado de Israel fez com que ele surgisse. É um braço conservador, é um braço... Então, eu não defendo o Hamas, mas defendo veementemente a resistência do povo palestino, que vem sendo atacado constantemente por essa política genocida de Israel. E isso que não dá para entender quando vem... agora surgiram vários especialistas no Oriente Médio. É impressionante. Pessoas que não têm capacidade, como diz o Mário, que não tem 2 neurônios, de estar fazendo qualquer articulação e se tornam verdadeiros especialistas falando da guerra provocada pelo Hamas. Não é guerra, é resistência. Não apoio o Hamas, não queria ver a guerra, porque a guerra só interessa ao grande capital. Tá, isso aí é certo, mas tem que ter todo o apoio ao povo palestino na sua resistência, porque não dá para aceitar violência gratuitamente. Era essa a minha intervenção. Giovanni, todos esses episódios que você citou, bárbaros, eles mereceram notas como se fosse um atropelamento na esquina da grande mídia. Principalmente esse ataque a Gaza em 2014, é uma barbaridade que escandalizou o mundo. Mas os governos, no máximo, advertiram Israel. E o pior do noticiário é o seguinte... E a ONU quieta, né, meu? O ataque teria acontecido para resposta a foguetes
Foguete de quê? Não tinha tido nem foguete. Sempre inventam uns foguetes que não feriram ninguém do lado de Israel para justificar aquele ataque. E a mídia sempre colocava uma ressalva, diferentemente de agora. Agora é o contrário. Derrubam e matam populações civis dentro de Gaza, mas estão falando daquela pessoa que ele esteve com alguém que esteve no baile. Olha, essa atrocidade, essa operação, não é uma operação só de governos. Você disse bem, é uma operação que está na luta de classe, é uma operação da mídia. Eu, por acaso, fui colocado, me meteram no grupo de WhatsApp recentemente, da minha turma de colégio naval. Eu sou formado no colégio naval, escola naval, oficial de marinha, e fui caçado em 64. Minha turma, eu me lembro bem naquela época, tinha gente que simpatizava, quer dizer, se não chegavam a ter minha posição radical de apoio, simpatizavam primeiro com o governo Juscelino e depois com o governo Jango. Simpatizavam. Hoje, essa tropa, eles não foram doutrinados, eles foram adestrados. Eles reproduzem e compartilham, pedindo para compartilhar, evidentes fake news, evidentes barbaridades, evidentes mentiras. E eles estão claramente ao lado de Israel. É bizarro, né? Que os mesmos que fizeram o fake news bolsonarista no Brasil são os que hoje mais estão com Israel. Exatamente, se tornaram especialistas em Oriente Médio. Muito bom, muito bom, muito bom. Ricardo, é com você. Boa noite, sou Ricardo, aqui de Roraima. Primeiro, um abraço e saudade do Milton, lá do Buraco do Lune, faz tempo que eu não posso vê-lo. Queria aqui, primeiro, dizer o seguinte, claro, todo apoio ao povo palestino e a sua resistência, inclusive ao Hamas. Acho que cumpre um papel, sim. Acho que esse ataque é para Israel sentir o que eles sentem o povo palestino há décadas. Só que uma coisa que me deixa preocupado, sabemos que Gaza é o maior campo de concentração a céu aberto existente no mundo, podemos comparar com Soweto, com o gueto de Varsóvia ou com outras atrocidades que existiram. Mas agora, quando o ministro da Defesa de Israel diz, como o Mário lembrou muito bem na sua fala ali, que são animais humanos, dá a entender que o que eles querem, o povo palestino ali em Gaza, é uma espécie de solução final. E isso é algo que preocupa, assim, e aí que eu queria colocar uma pergunta, eu sei que é difícil prever, mas a gente não tem, eu digo a gente, assim, o povo palestino não tem condição de fazer uma resistência militar ao Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado nuclear. Ir para uma batalha campal com Israel não dá, infelizmente, para ganhar. Quanto tempo é possível o povo palestino resistir nessas condições a esses ataques militares que eles estão sofrendo, assim, sem ajuda do Irã, sem ajuda da Síria, até mesmo com esse tipo de ajuda, porque o que me parece, eu acho que, lamentavelmente, dada a realidade, é que é isso, perderam os grupos e vão realmente partir para uma ofensiva final. Olha, Ricardo, desde a destruição do Iraque, os palestinos, e principalmente a ação externa contra a Síria, que lamentavelmente foi vista por vários companheiros nossos de concepções, qualquer manifestação é uma menção a ser aplaudida. A verdade é que o enfraquecimento da Síria e a destruição do Iraque só são correspondentes ao medo que eu estou de recuperar as sequelas do Covid com essa fala longa. Eu até quero me reservar um pouco. É verdade isso que você está colocando, é difícil de prever. Eu já me perguntei muitas vezes isso. Porque uma coisa foi a resistência da Indochina à França e do Vietnã aos Estados Unidos. Uma coisa foi a resistência da Coreia do Norte à Coreia do Sul. Só que naquela época havia um campo socialista em luta aberta e apoiando materialmente com armas. Hoje, objetivamente, a hegemonia americana, principalmente sobre a Europa, e tem mais, naquela ocasião, quando você lembra o que era os anos 60,
O governo de Gaulle, por exemplo, não deu governo de política autônoma em relação a... Ele não participou da OTAN. O governo de Gaulle não participou da OTAN. Então, havia condições naquela época muito maiores para as guerras de guerrilha nacional do que há hoje. Hoje existe, lamentavelmente, um amplo controle da consciência. A OTAN manda na Europa, manda na União Europeia. A OTAN determina os rumos dos governos europeus. Então, objetivamente, isso, como se destruiu a Iugoslávia? Através de guerras humanísticas que, lamentavelmente, uma parte da esquerda apoiou. Então, existe um problema concreto nisso, Ricardo. Está, inclusive, espelhado na crise que a própria esquerda vive no mundo. O imperialismo está muito com crises, mas as crises do imperialismo permitem que a unidade dele mantenha-se muito mais forte do que do resultado das crises no campo da esquerda. Isso é real. E os palestinos estão pagando por isso. Eu me pergunto, francamente, quando um ministro de Israel se dá a disfarçatez de declarar que não só não existe Estado de Israel, como não existe Estado palestino, como não existe povo palestino, e ninguém invoca crime contra a humanidade nessa declaração, é um ministro no governo apoiado por Biden, que diz: vou botar tudo à disposição deste governo para liquidar a questão da Palestina. Então, realmente é difícil fazer a previsão otimista. Eu queria aproveitar essa fala, meu caro Tomazini, para dizer que eu estou com a garganta pipocando aqui, estou com medo, eu já estava numa reta final de Covid, não quero ter recaídas. Essa coisa, entendeu? Milton, podemos fazer a última pergunta do Fábio aqui, e daí fechamos? Tá legal. Tá? E a gente agradece bastante, hein, Milton? Fábio? Olá, boa noite. Tudo bom, Milton? Um abraço. Falo aqui de Roraima, meu camarada Ricardo aí, também daqui do nosso estado. Quero saudar o Mário, o Rodrigo, saudar todos. Assim, Milton, eu acredito que uma coisa que nós não podemos deixar de perceber é o papel que o movimento sionista judeu possui na mídia tradicional. Eles estão arraigados nessa mídia tradicional nas grandes agências de notícia. Então, o que se consome é o que é vendido por eles. Isso é algo que precisa ser colocado concretamente. E o que se reproduz no Brasil é o que se vem dessas grandes agências, sem fazer análise objetiva nenhuma sobre os fatos. Agora, tem alguns pontos que eu gostaria, sei que você está se recuperando da Covid, mas que eu acho importante poder se verificar. Os Estados Unidos, a guerra sempre foi uma expressão necessária do capitalismo. E os Estados Unidos, junto com parte da Europa, apostaram na guerra Ucrânia-Rússia. E parece que não deu muito certo, porque a Rússia resistiu. A Rússia resistiu. E surge essa possibilidade hoje, novamente, contra o povo palestino, diante de toda essa realidade que você coloca. Você acredita que este pode ser um contraponto deste processo, de debate, que existe no mundo em torno da consolidação de um mundo mais plural, com mais participação das nações nos processos decisórios? Um outro ponto não sei se você viu a fala hoje da Arábia Saudita e da Turquia, dos seus representantes, condenando abertamente os ataques de Israel e conclamando os árabes a terem uma posição contra. E uma outra questão o Fatah está muito enfraquecido, mas você acredita que é possível que o Fatah e a Cisjordânia se levantem nesse processo também, principalmente diante dos ataques recentes, nos últimos 3, 4 meses, os ataques do exército de Israel dentro da Cisjordânia é uma coisa absurda, com assassinatos de crianças, com prisões indevidas, com pessoas sendo feitas reféns e com destruição de templos.
né? Você acredita que o Fatah consegue se levantar nesse processo? Fábio, meu caro, em primeiro lugar, eu queria só te fazer uma proposta, para não cair na armadilha deles. Não se refira a movimento sionista judeu, é o movimento sionista, ponto. Porque, inclusive, há muito sionismo fora do judaísmo, operando a linha do sionismo, enquanto há judeus que são contra o sionismo. Então, quando a gente coloca movimento sionista judeu, a gente coloca uma mistura de ideologia e religião que não nos favorece. Objetivamente, é movimento sionista, ponto. O movimento sionista e o seu poder financeiro, bélico e militar, com o apoio do sionismo, inclusive, que se irradia a partir do neopentecostal americano. Não tem nada de judeu. São os neopentecostais protestantes americanos, evangélicos americanos radicalizados no neopentecostal, que são neocionistas. Absolutamente, sustentam financeiramente, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a questão do Fatah, a tragédia é a tragédia. O Fatah era o partido mais importante dentro da OLP de esquerda. Ocorre que a cúpula, uma parte da cúpula do Fatah, lamentavelmente, se perdeu. Quando se chega aos acordos de Oslo, que é uma rendição total, ali denúncias imensas de enriquecimento, enfim, eles são os mesmos. O mandato do Abu Abbas, do Mohamed Abbas, Abu Mazen, o nome dele não é Abu Mazen por clandestinidade, não. É que os árabes usam o nome Mohamed Abbas, mas ele é pai do Mazen. Então, ele pode ser tratado tanto pelo nome dele como pelo Abu Mazen, pai do Mazen, ou Ibn de, filho de. Então, a verdade, o Abu Mazen está no poder ilegalmente há mais de 5 anos. O mandato dele já venceu há mais de 5 anos. Ele não promove eleições na Cisjordânia. Então, Israel opera, fortalece o Abbas. Ao mesmo tempo que está pelejando contra ele, fortalece ele. Porque interessa a Israel manter essa dicotomia que é desmobilizadora. Então, a tua preocupação, se essa população... A intifada foi na Cisjordânia. A intifada foi na Cisjordânia. Não foi em Gaza, foi na Cisjordânia a intifada. Ou seja, é um povo valente e corajoso. Ocorre quando a cúpula estabelecida e reconhecida internacionalmente, ela é contencionista, é difícil você imaginar que surja um movimento autônomo de resistência para cima. Aliás, o que se viveu no Brasil, no primeiro governo Lula, com a desmobilização do saudoso PT e da CUT e do MST. Eu fui deputado em Brasília com o mandarinato Fernando Henrique Cardoso e que vivíamos ocupando Brasília. CUT, MST, PT, vivíamos ocupando Brasília. Com o governo instalado, fizemos um governo neoliberal, todo mundo calado, estiolado, porque o aparelho de Estado tem instrumentos para neutralizar pontos decisivos da vanguarda desses movimentos. E se neutralizou. O resultado foi que Dilma caiu sem nenhuma resistência, em 2016. Bom, então, objetivamente, eu não digo por que o povo da Cisjordânia não se levanta. O povo da Cisjordânia várias vezes já se levantou. O que eu espero é que haja uma normalização interna na autoridade palestina, de molde, e que haja uma disputa democrática da sucessão do Mohamed Abbas. E eu agradeço muito a vocês, pedindo desculpas, a esse papo maravilhoso, as perguntas consequentes, as observações e comentários absolutamente oportunos e fundamentais para enriquecer e que me fizeram refletir, para enriquecer o debate. E só não quero... Eu estou fisicamente sentindo que está pipocando. E eu não quero ter uma recaída nesse negócio, tá bom? Milton Temer, muito obrigado. Não vai ter uma recaída, porque, quem sabe, daqui a uns dias precisamos voltar aqui e fazer uma nova avaliação, debater mais ainda sobre isso. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado a todo mundo que participou. Lá no grupo, nós vamos colocar o vídeo, depois ajudem a divulgar.
É muito importante que a gente leve essas informações e também vamos fazer uma enquete lá do Melhor Dia para a gente ter dois módulos aí em atraso, que é concepções de feminismo e a questão do novo ensino médio. Então, nós vamos fazer lá uma enquete do Melhor Dia e vamos aí trazendo novos assuntos e discussões. Boa noite, pessoal. E até abraço. Muito obrigado mesmo, Milton Temer. Obrigado pela sua disposição, foi sensacional. Gostei do tema, Rodrigo. Gostei do tema que você vai propor nessa próxima palestra aí. Achei bem interessante. Muito interessante. E viva esse... Isso, Marlon. Nós temos vários temas ainda. Valeu, Milton. Abração, obrigado, Milton. Tomazini, parabéns.